Como os humanos podem se envolver em acasalamento durante todo o ano sem danificar suas ferramentas? A estação de pesquisa que orbita Nexus 9 foi considerada uma maravilha da cooperação entre espécies. Pelo menos, foi isso que os folhetos prometiam. Na verdade, era pouco mais do que um posto avançado glorificado, onde diversas raças alienígenas se observavam mutuamente. Tudo sob a fina aparência de colaboração científica. Os corredores curvados da estação brilhavam com metal polido, banhados por uma suave luz azul que lançava um brilho sobrenatural sobre tudo. A doutora Leah Talian ajustou seu elegante traje de couro preto, seus nervos palpáveis enquanto ela caminhava ansiosamente do lado de fora da baía de atracagem. Os inserts azuis brilhantes do traje pulsavam ritmicamente, espelhando sua frequência cardíaca elevada. Um recurso que ela agora desejava não ter instalado. Como a principal xenobióloga da estação, especializada em comportamentos reprodutivos, ela havia estudado inúmeras espécies, mas os humanos continuavam a ser uma fonte de frustração e mistério sem fim. Acalme-se, ela sussurrou, seus dedos finos e roxos deslizando por seu longo cabelo prateado e branco. Ele é apenas mais um sujeito de pesquisa. Nesse momento, a IA da estação anunciou pelo alto: atenção! A nave diplomática humana Relentless completou os procedimentos de atracação. Os passageiros desembarcarão em apenas 3 minutos. Leah respirou fundo, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. Este era seu primeiro encontro direto com um humano do sexo masculino, e ela havia dedicado semanas se preparando para esse momento. Sua extensa pesquisa sobre a fisiologia humana revelou insights intrigantes, mas as informações muitas vezes a deixavam mais confusa do que esclarecida. As habilidades reprodutivas deles desafiavam tudo o que ela entendia sobre a biologia dos mamíferos. A câmara de descompressão sibilou ao abrir e o capitão Josh Dillon entrou. Os grandes olhos verdes de Leah se arregalaram de surpresa. Os humanos eram mais altos do que ela havia antecipado. Sua figura imponente era realçada por um traje de armadura cinza escuro, adornado com acentos azuis brilhantes nos ombros e nas costas. Seus braços nus exibiam uma pele bronzeada esticada sobre músculos bem definidos. A combinação não era apenas prática para o combate, mas também exalava um charme bruto e primal que ela não esperava. A voz do Dr. Talian ressoou com uma profunda warmth que a surpreendeu. Capitão Josh Dillon, Corpo Diplomático da Terra, ele se apresentou. Entendo que você solicitou especificamente a minha presença. Leah, lembrando-se da saudação humana que havia praticado, estendeu a mão com uma mistura de antecipação e curiosidade. Capitão Dillon, agradeço sua disposição para participar desta consulta, disse ele, com um aperto de mão firme, mas gentil, como se estivesse ciente de sua própria força. Estou ansioso para contribuir para o avanço da compreensão entre nossas espécies. No entanto, devo admitir que seu pedido era bastante específico. Sim, ela disse, gesticulando em direção ao quarteirão. Talvez devêssemos continuar essa conversa em meu laboratório. Enquanto caminhavam, Leah não pôde deixar de lançar olhares furtivos para o humano ao seu lado. Seu passo era confiante, quase predatório, exalando um ar de segurança que a intrigava. Apesar de seu tamanho, ele se movia com uma graça inesperada. Sua estação é realmente impressionante, Josh comentou, quebrando o silêncio. Temos instalações de pesquisa comparáveis no sistema de Sal, mas nada tão diversificado quanto isso. Nexus 9 está na interseção das rotas comerciais de 17 espécies diferentes, um fato que Leah estava ansiosa para compartilhar, grata pela oportunidade de discutir um tópico tão neutro. Esse posicionamento único faz dela um centro ideal para o estudo da biologia comparativa. Quando chegaram ao laboratório dela, a empolgação da exploração preenchia o ar. A sala era ampla, repleta de exibições holográficas e recipientes de espécimes que chamavam a atenção. Uma parede foi dominada por uma tela colossal, exibindo intrincados gráficos anatômicos humanos. Josh levantou uma sobrancelha, com um toque de diversão na voz. Vejo que você fez sua lição de casa. Sem hesitar, Leah ativou os protocolos de privacidade do laboratório com um simples movimento da mão.
Eu sempre faço questão de me preparar meticulosamente antes de encontrar uma nova espécie. No entanto, aqui está você, escolhendo me convocar pessoalmente em vez de simplesmente revisar os dados que já trocamos. A pele roxa de Leah ficou um pouco mais intensa ao redor das bochechas, enquanto ela se virava para encará-lo diretamente. A curiosidade profissional dela começou a ofuscar sua nervosismo inicial, mas ela não conseguia se livrar das inconsistências nos dados que a incomodavam. Com base em seus registros médicos, os homens humanos têm a capacidade de se acasalar todos os dias do ano, 365 dias no total. Josh sentiu um tremor nos cantos dos lábios. Embora essa afirmação seja geralmente verdadeira, também parece completamente impossível. As palavras saíram dela antes que ela pudesse controlar sua compostura científica. Nenhuma espécie pode sustentar esse nível de atividade reprodutiva sem sofrer danos físicos consideráveis ou precisar de períodos de recuperação. Ela fez uma pausa, sua convicção inabalável. Eu garanto que nós nos saímos muito bem. Leah se aproximou de seu console e trouxe um gráfico comparativo. Os dados revelaram que os machos vexilianos precisam de longos 17 dias de recuperação entre as tentativas de acasalamento. Em contraste, os dervaris precisam de apenas 4 dias. Até mesmo os notoriamente prolíficos caldorianos levam 48 horas completas para se recuperar. Ela acenou com os braços de forma animada para a exibição. Como seu membro corporal instrumental pode suportar tal esforço? Isso vai contra todos os princípios biológicos. Josh não conseguiu segurar seu sorriso por mais tempo. Desculpe, doutor. Telian, você realmente está me perguntando como os homens humanos conseguem ter relações sexuais todos os dias sem danificar nossas ferramentas? Ela indagou, inclinando-se para a frente, sua curiosidade científica eclipsando qualquer senso de decoro. É algum tipo de regeneração celular rápida? Uma estrutura de endoesqueleto especializada? Talvez algum tipo de lubrificante natural? Os ombros de Josh tremiam com risadas quase contidas, mas infelizmente não era nada tão exótico. Receio que somos apenas diferentes, ele disse, com um sorriso brincalhão no rosto. Isso não é exatamente uma explicação científica, ele acrescentou, com um tom provocador, mas curioso. Leah cruzou os braços, sua mini-saia subindo um pouco com o movimento. Eu preciso de dados, capitão. Evidências imperiais. Ele levantou uma sobrancelha, seu tom brincalhão, mas seus olhos brilhavam com desafio. E como exatamente você planeja reunir essas evidências? Leah endireitou a postura, uma decisão se cristalizando em sua mente. Afinal, foi por meio da observação direta e da experimentação controlada que ela prosperou. Eu sou uma cientista, afinal. Josh refletiu sua determinação, seu sorriso se alargando. Tudo em nome da ciência, ele comentou, compartilhando seu entusiasmo. Exatamente. Ela tocou sua console mais uma vez, puxando um novo formulário. Vou precisar que você assine esses documentos de consentimento, disse ela. Minha pesquisa exige uma documentação meticulosa. Assim que Josh estendeu a mão para pegar a caneta, o alarme da estação irrompeu em um grito ensurdecedor. Aviso: embarcações não identificadas se aproximando. Todo o pessoal dirijam-se imediatamente às estações de emergência. Em um instante, o comportamento brincalhão de Josh evaporou, dando lugar ao foco aguçado de um soldado experiente. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz firme apesar da tensão. Leah rapidamente acessou as câmeras externas, seu coração acelerado enquanto buscava respostas. Os invasores estavam à espreita, visando especificamente estações de pesquisa para roubar tecnologia e espécimes valiosos. A voz dela se tornou mais baixa, cheia de urgência. Este é o terceiro ataque que enfrentamos este mês. Sem hesitar, Josh começou a se dirigir em direção à porta. Eu preciso chegar ao meu navio. Espere, Leah exclamou, segurando o braço dele com força. A baía de atracagem está do outro lado da estação. Você não conseguirá chegar antes que eles invadam. Seus olhares se encontraram, e a flertação brincalhona que havia dançado entre eles momentos antes foi abruptamente ofuscada pela dura realidade do perigo iminente. Parece que nossa pesquisa terá que ser suspensa, doutor, disse Josh com um tom sombrio. Por enquanto, nossa prioridade deve ser a sobrevivência. Enquanto falava, os dedos de Leah dançavam pelo painel de controle,
ativando os protocolos de emergência. As portas do laboratório se fecharam com um estrondo ressonante, barreiras reforçadas deslizando para a posição com uma precisão mecânica. Esta seção estava agora em lockdown. Josh correu até a janela, seu coração acelerado enquanto ele observava a cena que se desenrolava. 3 elegantes e predatórios vasos estavam se aproximando rapidamente da estação, suas intenções envoltas em mistério. Seus sistemas de armas eram inconfundivelmente visíveis, mesmo de longe. Raiders tarkanianos. Ele murmurou para si mesmo. Eu já cruzei caminhos com eles antes. Eles estão sempre atrás de tecnologia avançada e espécimes valiosos. A voz de Leah era suave enquanto ela acrescentava. Como eu. Josh se virou para olhá-la, com surpresa estampada em seu rosto. Uma sobrancelha levantada em surpresa. Você. Um nexiano de pele roxa é de fato uma raridade. Nossos caminhos neurais se alinham perfeitamente com tecnologias específicas. Ela não se aprofundou nos detalhes, em vez disso, desviou seu foco para um painel oculto na parede. Devemos nos preparar, ela insistiu. Eles vão invadir em apenas 20 minutos, Josh avisou, seu coração acelerado. Quando Leah abriu o compartimento oculto, uma impressionante variedade de equipamentos de defesa apareceu. Josh soltou um assobio baixo ao ver Leah revelar o que parecia ser uma arma de energia elegante e compacta. É equipamento padrão de estação de pesquisa? Ele perguntou com um toque de diversão na voz. Eu já os havia encontrado antes. Ela lhe entregou uma arma que se parecia com a dele. Você sabe como usar isso, ela disse com confiança. Josh levou um momento para examiná-lo, acenando com a cabeça em reconhecimento. Era semelhante o suficiente aos nossos modelos. Ele então se posicionou perto da porta, pronto para adotar uma postura defensiva. Devemos ser capazes de defender esta seção se eles conseguirem chegar até nós. Leah ativou uma série de monitores, cada um exibindo várias áreas da estação. A equipe de segurança está em movimento, mas está sobrecarregada. Cortes no orçamento, ela comentou com a expressão distorcida de desânimo. Por vários minutos tensos, eles ficaram em silêncio, observando enquanto as míseras defesas da estação colidiam com os Raiders. O edifício tremia intermitentemente, cada impacto ressoando através de suas paredes. Sua pesquisa, disse Josh, quebrando repentinamente o silêncio. É realmente apenas curiosidade acadêmica? Os grandes olhos verdes de Leah se fixaram nos dele. O que mais poderia ser? Ela respondeu com um leve tom de desafio na voz. A maioria dos xenobiologistas que encontrei está principalmente preocupada com a prevenção de doenças ou compatibilidade genética. Poucas pessoas demonstram um interesse genuíno nas capacidades de resistência. Um profundo rubor roxo começou a subir pelo seu pescoço, insinuando seu constrangimento. As estratégias reprodutivas de várias espécies oferecem profundas percepções sobre sua história evolutiva e desenvolvimento cultural, revelando as intrincadas conexões entre biologia e comportamento. Os humanos, em particular, cativam seu interesse. Você é uma verdadeira anomalia, ela confessou. A maioria das espécies opera dentro de limites biológicos definidos que ditam seus comportamentos de acasalamento e estruturas sociais. Mas os humanos, ela disse, gesticulando vagamente em sua direção, são diferentes. Você de alguma forma transcendeu essas limitações. Josh sorriu. Ou talvez simplesmente tenhamos uma perspectiva diferente sobre toda a situação. A estação tremeu com outro impacto, este mais forte do que o anterior. Um dos monitores piscou, revelando uma brecha na seção leste. Eles estão dentro, disse Leah, com a voz tensa. Josh se aproximou, sua presença estranhamente reconfortante em meio ao perigo iminente. Conte-me mais sobre sua pesquisa, ele sugeriu, ansioso para aproveitar ao máximo o tempo que tinham. Leah olhou para ele, surpresa com sua calma. Você não está preocupado, está? Eu já enfrentei situações muito piores antes. Agora estou intrigada. Seu sorriso era desarmante, irradiando um charme que era difícil de resistir. O que exatamente você esperava descobrir de mim? Apesar das circunstâncias tensas, Leah não conseguia evitar ser atraída pela confiança dele, que parecia tão natural. Os homens humanos produzem células reprodutivas continuamente,
o que os diferencia da maioria das outras espécies que seguem um padrão cíclico. Curiosamente, seu sistema reprodutivo não parece exigir os períodos de recuperação dos quais muitas outras espécies dependem. É um aspecto fascinante da biologia humana. Os olhos de Josh brilhavam de diversão. Seu órgão reprodutivo, ela esclareceu. Sua postura profissional escorregando um pouco. A maioria das espécies possui algum tipo de estrutura de suporte interna ou externa que pode ser comprometida pelo uso excessivo. O seu, parece, não possui. Mas eu te asseguro, ele possui uma resiliência notável. A maneira como ele pronunciou aquelas palavras fez um calor inesperado percorrer seu corpo. Leah não pôde deixar de estudar seu rosto. A mandíbula forte, os olhos inteligentes que pareciam penetrar diretamente sua fachada científica. Eu havia organizado uma série de atividades monitoradas, ela confessou, para avaliar o tempo de recuperação, a resistência e as respostas fisiológicas. Sua voz foi diminuindo à medida que falava. Essas atividades, ela continuou, seu tom se tornando mais sério. Parece incrivelmente detalhado. Nesse momento, outra explosão reverberou pela estação, desta vez muito mais próxima do que antes. As luzes piscaram brevemente, lançando um brilho sinistro na sala. Eles estão se movendo mais rápido do que eu esperava, Leah comentou, com os olhos grudados nos monitores enquanto acompanhava seu progresso. Apenas 3 sessões restantes agora. Enquanto isso, Josh se dirigiu ao arsenal, selecionando cuidadosamente equipamentos adicionais. Precisamos nos preparar para um confronto direto, disse ele, com determinação estampada no rosto. Enquanto avaliava habilidosamente os níveis de energia em uma variedade de dispositivos, Leah não pôde deixar de admirar a eficiência graciosa de seus movimentos. Havia um charme inegável em sua expertise serena, especialmente quando confrontado com a iminente ameaça de perigo. Você já fez isso antes, ela observou com o olhar firme. Missões diplomáticas muitas vezes exigem uma abordagem mais prática. Ele lhe entregou um pequeno dispositivo, seu propósito claro, sinalizador de emergência. Se nos separarmos, ative-o. Enquanto seus dedos se tocaram durante a troca, Leah sentiu uma eletricidade que não tinha nada a ver com a fonte de energia do dispositivo. Por um breve momento, seus olhares se encontraram, e a atmosfera na sala se transformou de medo em algo completamente diferente. Mas assim que a conexão se aprofundou, o estalo agudo de tiros ecoou pelo corredor do lado de fora, quebrando o frágil silêncio. Eles estão aqui, declarou Josh, instintivamente se colocando na frente de Leah, protegendo-a do perigo iminente na porta. Fique atrás de mim, ela protestou, levantando sua arma de forma desafiadora. Não duvido das suas habilidades, ele respondeu com a voz firme. Mas se eles estão mirando especificamente no Nexion, precisamos mantê-la escondida. De repente, a porta tremeu violentamente quando algo pesado bateu contra ela. As barreiras reforçadas se mantiveram firmes, mas um amassado visível começou a se formar no metal. Eles estão usando cargas de arrombamento, Josh observou sombriamente, seu coração acelerado. Temos talvez 2 minutos. Leah, não se deixando abalar pelo aviso anterior dele, se moveu para o seu lado, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Então lutamos juntos. Ele lançou um olhar na direção dela, uma faísca de respeito e admiração brilhando em seus olhos. Juntos, então. O próximo impacto foi mais forte, a porta se curvando levemente nas bordas. Josh se estabilizou, levantando sua arma em preparação. Você sabe, ele disse casualmente, como se não estivessem à beira de confrontar invasores armados. Eu estava realmente ansioso pela sua pesquisa. Parecia que poderia ser esclarecedora para nós dois. Os lábios de Leah se curvaram em um sorriso, mesmo diante do perigo. Talvez ainda tenhamos uma chance se conseguirmos passar por isso. Nós vamos conseguir, Josh declarou com uma confiança tão inabalável que ela quase acreditou nele. Eu ainda não revelei do que os humanos são realmente capazes. Com isso, a carga final detonou na porta do laboratório, enviando uma cascata de fragmentos de metal voando para dentro. Em meio à fumaça que girava, figuras armadas surgiram, armas em punho e prontas para o combate. Josh foi o primeiro a atacar,
sua mira incrivelmente precisa. O principal invasor tropeçou para trás, um grito de surpresa escapando de seus lábios. Ao lado dele, Leia se movia com uma elegância inesperada, sua própria arma atingindo seu alvo com uma precisão mortal. Enquanto Leia lutava ao lado de seus companheiros contra os invasores, ela percebeu que sua curiosidade sobre o potencial humano estava florescendo em algo muito mais profundo do que apenas biologia reprodutiva. Havia uma magnificência inegável na maneira como Josh se movia e lutava, uma energia cativante que a atraía. Poderoso, preciso e absolutamente destemido. Pela primeira vez, ela se viu questionando se sua pesquisa havia sido apenas um pretexto o tempo todo. A troca de tiros eclodiu com intensidade, mas acabou em um instante. Josh se moveu com eficiência treinada, cada tiro atingindo seu alvo enquanto ele eliminava sistematicamente as ameaças que surgiam no laboratório. Leia lutou valentemente ao seu lado. Embora seus movimentos fossem menos refinados, sua determinação era inabalável. Quando as forças de segurança da estação finalmente irromperam na cena, descobriram 6 invasores, ou inconscientes ou restritos, com Josh e Leia firmes em posições defensivas em extremos opostos da sala. Relatório de status. Exigiu o chefe de segurança, um draveriano robusto com pele laranja manchada. Laboratório seguro, respondeu Josh, abaixando sua arma. Mas ele sabia que enviariam mais. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando ele avistou movimento na porta cheia de fumaça. O último invasor, que estava escondido nas sombras atrás de Debra, de repente surgiu, com a arma levantada e apontada diretamente para Leia. Em um instante, Josh entrou em ação. Ele se lançou pela sala, transformando seu corpo em um escudo protetor enquanto derrubava Leia no chão. A equipe de segurança reagiu com uma velocidade impressionante, neutralizando rapidamente a ameaça com uma chuva de explosões de energia. No entanto, seus esforços vieram apenas um momento tarde demais. O invasor conseguiu disparar um tiro. Josh? A voz de Leia cortou o caos, carregada de preocupação ao notar um líquido quente vazando por sua armadura, onde havia sido perfurada no ombro. Estou bem, ele resmungou, mas a tensão em sua mandíbula cerrada contava uma história diferente. Apenas um arranhão. O chefe de segurança avançou, avaliando cuidadosamente a situação. A baía médica está comprometida. Os invasores a miraram primeiro. Leia rapidamente tomou uma decisão. Meus aposentos, disse ela firmemente. Eu tenho suprimentos lá. Você pode garantir esta seção. O Draverian acenou com a cabeça em afirmação. Recuperamos com sucesso o controle dos sistemas de defesa da estação. Os raiders restantes estão em plena retirada agora. Vou designar guardas para os pontos-chave para garantir nossa segurança. Com a ajuda da equipe de segurança, eles navegaram pelos corredores danificados, fazendo seu caminho até os aposentos pessoais de Leia. Em forte contraste com o laboratório estéril, seu espaço de vida exibia uma surpreendente acolhedora. Uma luz suave banhava o quarto, e as paredes estavam decoradas com artefatos de diversos mundos, cada um contando sua própria história. Sente-se, ela instruiu, guiando gentilmente Josh em direção a um banco macio. Deixe-me ver a ferida, ela pediu suavemente. Josh fez uma careta enquanto ela o ajudava cuidadosamente a remover a parte superior de sua armadura, expondo uma queimadura de energia horrenda que marcava seu ombro esquerdo e se estendia por parte de seu peito. Embora a lesão não fosse fatal, a dor estampada em seu rosto era inconfundível. Aquele arranhão parece bem sério, comentou Leia, com os olhos fixos enquanto vasculhava um armário em busca de suprimentos médicos. Eu já tive pior, respondeu Josh, com um toque de curiosidade na voz enquanto observava cada movimento dela, mesmo que o desconforto ainda estivesse presente. Embora eu tenha que admitir que isso dói um pouco. Leia levantou uma sobrancelha levemente, seus grandes olhos verdes brilhando com preocupação. A capacidade humana de minimizar as coisas é realmente notável, assim como sua resistência à reprodução, ela comentou. As palavras dela provocaram uma risada dele, embora rapidamente se transformasse em uma careta. Cuidado, doutor. Rir só piora a ferida. Então fique parado e tente ser sério. Ela insistiu, com um tom firme,
mais carinhoso. Com movimentos ágeis, ela aplicou um gel refrescante na área queimada. Seus dedos com um tom roxo deslizavam sobre a pele dele com uma precisão suave, espalhando cuidadosamente a medicação calmante. Josh observava a expressão dela enquanto ela se concentrava intensamente em sua tarefa. O distanciamento clínico que ela havia demonstrado no laboratório havia se transformado em algo muito mais íntimo. Havia uma preocupação genuína em seus olhos, talvez até mesmo um toque de ternura. Você é realmente boa nisso. Ele pensou consigo mesmo. A sensibilidade neural da Nexium nos proporciona uma vantagem significativa em aplicações médicas. Ela elaborou. Podemos detectar respostas à dor com maior precisão do que a maioria das espécies. As mãos de Leah pararam brevemente. É por isso que os Raiders estão interessados nas suas pessoas. Nossos caminhos neurais podem ser utilizados para várias tecnologias. Ela continuou seu trabalho, colocando cuidadosamente um curativo translúcido sobre a ferida. O processo está longe de ser agradável para o doador. Josh sentiu sua mandíbula se tensionar em resposta. Estou grato por termos conseguido detê-los, ele disse. Você os deteve. Ela corrigiu, fixando seu olhar no dele. Você levou um golpe que era destinado a mim. Foi instinto, ele respondeu de forma objetiva. O instinto humano nos leva a proteger os outros, mesmo que isso custe a nós mesmos. Às vezes, seu olhar se fixava no dela, especialmente quando se tratava de alguém que ele sentia a necessidade de proteger. A atmosfera ao redor deles estalava com uma tensão não dita. Leah se deu conta de quão perto eles estavam. Suas mãos repousando suavemente em seu peito nu, sentindo o ritmo constante de seu coração sob seus dedos. Sua frequência cardíaca está elevada. Ela observou, sua voz mais suave do que pretendia. Essa é a sua avaliação profissional, doutor? Um brilho de calor iluminou seus olhos, algo que não tinha nada a ver com sua lesão. Era quase uma observação, um momento que deveria tê-la levado a recuar e manter os limites do profissionalismo. No entanto, ela se viu relutante em romper a conexão entre eles. Há alguma outra área que dói? Leah perguntou suavemente. Apenas o ombro, ele respondeu. Mas o olhar em seus olhos insinuava um desconforto mais profundo escondido sob a superfície. Leah pegou um pequeno dispositivo de sua bandeja médica, uma ferramenta projetada para aliviar a dor e promover a cura. Isso vai ajudar, ela o assegurou, sua voz firme e reconfortante. Está calibrado para a fisiologia Nexium, mas deve ser compatível com humanos. Deve ser, respondeu Josh, levantando uma sobrancelha. Sua espécie é notavelmente adaptável, ela comentou, um vestígio de sua curiosidade científica anterior ressurgindo. Outro traço evolutivo fascinante surgiu enquanto ela pressionava o dispositivo contra a pele dele, logo acima da ferida. Ele zumbia suavemente, emitindo uma luz azul suave que se espalhava pela área ferida. Isso é intrigante, comentou Josh, percebendo o calor que o envolvia. Reconfortante, mas de forma alguma desagradável. A sensação vai se intensificar, ela alertou, e algumas pessoas a acham avassaladora. Assim que ela falou, Josh inalou com força, seus músculos se contraindo em resposta. Leah colocou gentilmente uma mão firme em seu ombro não ferido. Respire através disso, ela instruiu, sua voz calma e reconfortante. A estimulação neural não apenas acelera a regeneração celular, mas também tem o potencial de evocar respostas sensoriais. Josh acenou com a cabeça, concentrando-se em sua respiração enquanto o dispositivo fazia sua mágica. Sob sua mão, Leah podia sentir a força irradiando de seu ombro. Ele demonstrou uma força notável ao lidar com o desconforto sem uma única reclamação. Você está lidando com isso melhor do que a maioria, ela observou com aprovação. Até mesmo os Driverians normalmente precisavam de sedação para essa dor. No entanto, Josh perseverou, sua tolerância à dor evidente enquanto ele cerrava os dentes e seguia em frente. Em outra área onde realmente nos destacamos, o dispositivo completou seu ciclo e desligou. Josh relaxou visivelmente, soltando uma respiração lenta e profunda. Melhor? Leah perguntou enquanto removia cuidadosamente o dispositivo. Muito, ele respondeu,
girando o ombro com uma sensação de nova facilidade. Tecnologia notável. Ela o alertou de que a ferida ainda precisaria de tempo para cicatrizar completamente. Nenhuma atividade extenuante por pelo menos 12 horas. Ela aconselhou. Um sorriso surgiu nos cantos de sua boca enquanto ele considerava a definição de extenuante. A pergunta pairava no ar entre eles, carregada de implicações não ditas. Leah não pôde deixar de sorrir de volta para o gesto amigável direcionado a ela. Acho que isso pode se encaixar nos meus interesses de pesquisa, ela respondeu, com um tom brincalhão, surpreendendo até a si mesma. Ah, sim, sua exploração da resistência humana. Uma centelha de desafio brilhou nos olhos de Josh. Imagino que essa interrupção tenha atrasado sua investigação científica. Mas Leah, sem se deixar abalar, deixou seus dedos deslizarem ao longo da borda do curativo, sentindo o calor da pele dele sob seu toque. Sinto que estou coletando insights inestimáveis mesmo neste momento, particularmente em relação à cura acelerada e ao manejo da dor. A mão dela se moveu suavemente, repousando sobre o coração dele. As respostas fisiológicas a vários estímulos são fascinantes. Josh, percebendo a conexão, cobriu a mão dela com a sua, e um arrepio inesperado percorreu seu corpo ao toque dele. E quais são suas conclusões preliminares, doutor? Ela perguntou, com a voz tingida de curiosidade. Inconclusivo, ele murmurou, franzindo a testa em pensamento. Acredito que preciso realizar observações mais extensas. Nesse momento, o sistema de comunicação da estação chiou, interrompendo o momento e desviando a atenção deles. Dr. Telian, por favor, dirija-se ao centro de comando. Avaliação de danos necessária. Leah suspirou, puxando sua mão para trás relutantemente. Parecia que sua pesquisa teria que ser adiada por mais um tempo. Assim que ela começou a se afastar, Josh gentilmente segurou seu pulso, parando-a em seu caminho. A ciência exige paciência, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. E ela pede uma investigação meticulosa. Ela acenou com a cabeça em concordância, uma sensação de calor a envolvendo, que não tinha nada a ver com os controles climáticos da estação. Eu planejo ser bastante minuciosa. A estação zumbia de atividade enquanto as equipes de reparo trabalhavam diligentemente para restaurar os sistemas danificados. 3 dias se passaram desde o ataque ao radar, e embora a ameaça imediata tivesse diminuído, as consequências mantinham todos em alerta. Leah enxugou o suor da testa, finalmente completando a recalibração dos controles ambientais no setor 7. O ataque recente causou estragos em vários sistemas críticos, e como uma das poucas especialistas bem versadas nas interfaces neurais da estação, ela havia trabalhado incansavelmente, mal parando para respirar. A doutora Telian ouviu o estalo do sistema de comunicação da estação. O comandante Hawk solicita sua presença no centro de comando, anunciou a voz. Entendido, ela respondeu, rapidamente reunindo suas ferramentas. A caminho. Enquanto ela navegava pelos corredores sinuosos, a mente de Leah começou a divagar, seus pensamentos se voltando para Josh. Desde o ataque, eles mal haviam se cruzado, cada um preso na turbulência dos esforços de recuperação da estação. Ele havia se concentrado em aprimorar os protocolos de segurança, utilizando seu treinamento do Corpo Diplomático da Terra para fortalecer as defesas da estação contra quaisquer ameaças potenciais no futuro. Seus encontros fugazes sempre foram profissionais, mas carregavam uma tensão não dita. Olhares significativos foram trocados através de salas movimentadas, e suas pontas dos dedos se esbarravam acidentalmente enquanto passavam ferramentas ou tablets de dados. O centro de comando, embora ainda carregasse as cicatrizes do ataque recente, estava menos caótico do que havia sido logo após o incidente. Algumas estações de trabalho ainda mostravam sinais de dano, servindo como um lembrete da turbulência que haviam suportado. O comandante Hawk, um Kaldorian de rosto severo e pele azul estriada, estava ao lado de Josh na consola central. Assim que a doutora Telian entrou na sala, Hawk a cumprimentou com uma breve e respeitosa inclinação de cabeça. O capitão Dylan completou a avaliação de segurança. Ele a informou, seu tom firme e autoritário. Os Raiders estavam de olho nos seus dados de pesquisa. Os olhos de Leah se arregalaram de surpresa. Meus estudos biológicos sobre Zeno,
Por que eles estariam interessados nisso? Josh rapidamente esclareceu. Não é tudo, apenas seus arquivos sobre fisiologia humana e biologia reprodutiva. Isso não faz sentido. Leah protestou, sua frustração evidente. Essa pesquisa é apenas preliminar, no melhor dos casos. E eu mal arranhei a superfície. Ela fez uma pausa, percebendo de repente o peso de suas palavras. A expressão do comandante Hawk permaneceu estoica, não revelando nenhuma emoção. Independentemente de suas descobertas, ele respondeu: alguém claramente vê o valor delas. Até que descubramos quem está por trás disso e quais são seus motivos, estou designando o Capitão Dillon para ser seu detalhe de segurança pessoal, declarou ele. Leah levantou uma sobrancelha, questionando a necessidade de tal medida. Isso é realmente necessário? Ela perguntou, mas o frio na barriga dela indicava que ela não estava totalmente contra a ideia. Os Raiders voltarão, declarou Hawk com uma certeza inabalável, e da próxima vez, eles estarão melhor preparados. O Capitão Dillon deu um passo à frente, se oferecendo para a missão. Enquanto o rosto de Josh permanecia uma máscara inexpressiva, Leah notou o mais sutil indício de um sorriso puxando o canto de sua boca. Tudo bem, ela concordou, embora não conseguisse entender por que sua pesquisa atraía tanta atenção. Isso é exatamente o que precisamos descobrir, respondeu Josh. Eu proponho que analisemos seus dados juntos e vejamos se há algo que você possa ter perdido. O comandante Hawk acenou com a cabeça em aprovação. Comecem imediatamente, ele instruiu. Os reparos na estação estão quase terminados, mas eu preciso de respostas antes que os Raiders voltem. Ao saírem do centro de comando, Leah sentiu uma mistura única de preocupação profissional e expectativa pessoal. O corredor se estendia diante deles, silencioso e vazio enquanto eles se dirigiam ao laboratório dela. Você se ofereceu para essa missão, ela disse, quebrando a tranquilidade. O sorriso de Josh era sutil, mas inconfundível. Eu tenho um interesse pessoal na sua pesquisa, doutor. Afinal, eu sou seu principal sujeito, aquele que mal tive a chance de explorar. Ela comentou, espelhando seu tom brincalhão. É uma situação que devemos abordar, não concorda? Por razões de segurança, é claro. Eles chegaram ao laboratório dela, agora restaurado à sua antiga ordem após o caos do tiroteio. Quando a porta se fechou atrás deles, emitiu um chiado reconfortante. Computador, ative o protocolo de privacidade alfa, ordenou Leah. As luzes diminuíram um pouco, e um suave zumbido preencheu o ar, sinalizando que as medidas de segurança da sala estavam agora totalmente ativadas. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Josh levantou uma sobrancelha, intrigado. Procedimento padrão de pesquisa? Ele perguntou. Ela acenou com a cabeça, seu foco se deslocando para seu console. Para investigações sensíveis, ela explicou. Com um olhar determinado, ela acrescentou. Agora, vamos descobrir o que os Raiders acharam tão cativante. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Durante a próxima hora, eles mergulharam em seus arquivos de pesquisa, vasculhando as informações. No entanto, apesar de sua minuciosa análise, nada parecia particularmente valioso para os de fora. Suas anotações sobre as capacidades reprodutivas humanas eram indiscutivelmente científicas, mas pareciam um tanto limitadas, dependendo principalmente da literatura médica em vez de observações diretas. Isso não pode ser o que eles estavam procurando, disse Leah, sua frustração evidente. Tudo aqui pode ser encontrado em qualquer livro padrão de xenobiologia. Josh se encostou casualmente no console, sua presença enviando uma onda de consciência através dela. Talvez o interesse deles não estivesse no que já havia sido descoberto, mas sim no potencial para novas descobertas que ainda estavam por vir. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua curiosidade despertada. Estudos de compatibilidade de nexos humanos, ele propôs. Nossa espécie compartilha uma bioquímica que é semelhante o suficiente para sugerir que certas interações poderiam ser viáveis. Leah sentiu uma onda de calor enquanto suas bochechas coravam. Você está insinuando. Reprodução. Entre outras mudanças, a voz dele havia adquirido um tom mais profundo que enviou um delicioso arrepio pela coluna dela. Isso é bastante especulativo, ela comentou,
mesmo enquanto sua mente científica começava a correr com um turbilhão de possibilidades. Tal compatibilidade seria incrivelmente rara, mas potencialmente valiosa, Josh observou, especialmente para qualquer um que estivesse procurando tirar proveito disso. Leah ponderou sobre isso, seus dedos traçando padrões absentemente no console enquanto ela contemplava as implicações. Determinar se tal compatibilidade existe exigiria testes minuciosos. Acredito que você mencionou ter protocolos para isso. Josh a lembrou, seu olhar fixo no dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Sim, ela admitiu, embora os protocolos sejam bastante íntimos. Ele se aproximou, uma centelha de curiosidade em seus olhos. Estou disposto a participar, é claro, em nome da ciência. Seu coração disparou enquanto ela repetia. Claro, de repente muito ciente de sua presença física. Enquanto meus aposentos ofereciam um ambiente mais adequado para uma pesquisa tão sensível, o sorriso de Josh se alargou. Mostre o caminho, doutor. A jornada até os aposentos dela parecia ao mesmo tempo interminável e efêmera. Assim que Leah entrou, ela ativou instintivamente os protocolos de privacidade. Sua postura composta e científica rapidamente se transformou em algo mais instintivo e bruto. Eu deveria te avisar, ela disse, sua voz firme, mas carregada, enquanto Josh se aproximava dela. Os sistemas nervosos dos Nexion são muito mais sensíveis do que os da maioria das espécies. Nossas experiências sensoriais são intensificadas. Isso é um aviso ou um convite? Josh ponderou, enquanto sua mão gentilmente colocava uma mecha prateada de cabelo atrás da orelha dela. Ambos, ela confessou. Minha pesquisa indica que os humanos possuem uma resiliência incrível, mas as respostas da Nexion podem ser avassaladoras para aqueles que não estão prontos. A risada de Josh era calorosa e cheia de vida. Acredito que você descobrirá que os humanos são notavelmente adaptáveis, doutor. Ele disse com a voz impregnada de curiosidade. Estou ansioso para colocar sua hipótese sobre nossa resistência à prova. Enquanto seus dedos traçavam suavemente a curva de seu queixo, ondas de sensação percorriam suas vias neurais, acendendo uma faísca de conexão entre eles. Leah ofegou, seus grandes olhos verdes se arregalando de surpresa com a intensidade do momento. Que resposta fascinante! Josh murmurou, claramente encantado com a reação dela. Acho que isso merece uma investigação aprofundada. Leah acenou com a cabeça, sua curiosidade científica agora lindamente entrelaçada com um crescente sentimento de desejo. Devo mencionar que isso marca uma saída significativa dos protocolos de pesquisa padrão. No entanto, enquanto Josh a puxava para mais perto, ele comentou: às vezes, as descobertas mais valiosas surgem de quebrar as regras. Enquanto os lábios de Leah roçavam os dele, seu último pensamento coerente foi a percepção de quão notável a adaptabilidade humana poderia ser como um traço evolutivo. Naquele momento, ela sentiu uma vontade avassaladora de se aprofundar ainda mais na experiência. 6 semanas se passaram, parecendo ao mesmo tempo um instante fugaz e uma eternidade sem fim. Durante esse tempo, a estação retomou suas operações normais, agora reforçadas por protocolos de segurança aprimorados que eram meticulosamente supervisionados por Josh. O espectro de outro ataque de radar ainda pairava sobre eles, mas a vida havia gradualmente retornado aos seus ritmos diários. Para Leah e Josh, as semanas passadas foram nada menos que transformadoras. O que inicialmente começou como um simples projeto de pesquisa científica se transformou em uma jornada inesperada. Uma que nenhum dos dois poderia ter previsto. As noites deles eram uma tapeçaria de exploração íntima, entrelaçada com os fios da curiosidade e da conexão. Durante o dia, olhares significativos e momentos furtivos pontuavam suas rotinas ocupadas, cada encontro carregado de uma compreensão não dita. Os aposentos de Leah se transformaram em seu santuário, um refúgio onde as barreiras de suas diferentes espécies se dissipavam, dando lugar ao calor da descoberta compartilhada. Sua curiosidade científica inicial sobre a resistência humana não apenas foi satisfeita, mas superou suas expectativas. Josh havia demonstrado que os homens humanos eram realmente capazes de feitos de resistência surpreendentes
deixando-a em um estado de admiração contínua. Eu ainda não consigo entender como sua fisiologia lida com isso, Leah ponderou uma manhã enquanto eles desfrutavam do café da manhã juntos. Após 6 semanas de sessões de pesquisa quase diárias, Josh sentou-se à sua frente, aparentemente impassível, com uma xícara de café na mão e um leve toque de diversão nos olhos. Não havia um traço de tensão ou fadiga em seu rosto, deixando Leah tanto curiosa quanto impressionada. Talvez não seja apenas sobre fisiologia, talvez seja sobre motivação. Você está insinuando que meus métodos científicos são especialmente inspiradores? Ela provocou, seus grandes olhos verdes brilhando com travessura. Estou sugerindo que, com o parceiro certo, os humanos podem alcançar feitos notáveis. Seu olhar era caloroso, revelando uma profundidade que ia além da mera atração física. Leah sentiu um familiar borbulhar em seu peito, um que havia se intensificado com o tempo. O relacionamento deles havia evoluído a muito além dos limites de seu estudo inicial. Os dados que ela coletou eram profundamente pessoais e emocionais, possuindo um valor muito além do que qualquer artigo científico poderia transmitir. Nesse momento, Josh mudou de assunto. Eu estava querendo perguntar, disse ele, com um tom curioso. Você notou algum sintoma em comum ultimamente? Você parecia tonta no laboratório ontem, observou Leah, com a voz tingida de preocupação. Ultimamente, ela vinha lidando com sensações estranhas, ondas passageiras de náusea, súbitas crises de fadiga e uma sensibilidade incomum que até mesmo seus colegas nexians achariam notável. A princípio, ela havia descartado esses sentimentos como meros efeitos colaterais da intensidade de seu relacionamento e das exigências de sua rotina de trabalho errática. Nada significativo, ela respondeu, embora um leve toque de incerteza tingisse sua voz. Talvez apenas um pequeno desequilíbrio na minha química neural. Isso pode acontecer de vez em quando os nexianos são expostos a intensos estímulos sensoriais por períodos prolongados. A expressão de Josh mudou para uma de preocupação. Você deveria ver o oficial médico? Ele perguntou com a preocupação se infiltrando em sua voz. Não é necessário. Ela respondeu com um sorriso tranquilizador. Eu posso fazer alguns diagnósticos sozinha. Meu corpo está apenas se ajustando ao nosso protocolo de pesquisa. Mais tarde naquele dia, na solidão de seu laboratório, Leah ficou sozinha com seus pensamentos confusos e sintomas inquietantes. A tontura havia retornado, desta vez acompanhada por uma sensação inexplicável de palpitação em seu abdômen, que a deixava ao mesmo tempo curiosa e incomodada. Movida por uma mistura de curiosidade e uma pitada de preocupação, ela decidiu que era hora de um bioscan completo. Com determinação, programou o scanner médico para acomodar a fisiologia nexiana e entrou na câmara. Ao entrar, uma luz azul suave a envolveu, e o dispositivo começou a zumbir suavemente, analisando meticulosamente cada aspecto de suas funções biológicas. Quando os resultados apareceram na tela, Leah se viu paralisada de incredulidade. Isso não pode estar certo, ela murmurou, seu coração acelerado. Com um senso de urgência, ela refez a varredura, mas os resultados permaneceram teimosamente os mesmos. Todos os parâmetros indicavam que ela estava grávida. Impossível, ela pensou, seus dedos dançando sobre o console enquanto procurava freneticamente por qualquer sinal de mau funcionamento do equipamento. Não encontrando respostas, ela ampliou sua análise para investigar o DNA embrionário. Os resultados eram surpreendentemente claros. Uma estrutura genética híbrida que entrelaçava o DNA nexiano e humano em uma configuração que desafiava as leis da biologia. Leah se acomodou em sua cadeira, com a mente a 1000 por hora. A reprodução entre espécies diferentes era uma raridade extraordinária na galáxia conhecida, frequentemente exigindo extensas modificações genéticas. A concepção natural entre diferentes espécies era considerada impossível, principalmente devido às incompatibilidades fundamentais em suas estruturas genéticas. No entanto, as evidências apresentadas diante dela desafiavam todos os princípios estabelecidos da xenobiologia. Quando Josh entrou no laboratório, a porta se abriu com um suave sussurro. Dr. Talion, ele chamou,
sua voz cortando o silêncio suave da sala. O comandante Hawk está pedindo uma atualização. Ele parou, notando a expressão preocupada de Leah. O que há de errado? Ele perguntou, com a preocupação se infiltrando em seu tom. Leah olhou para cima, sua mente ainda lutando com o peso de sua descoberta recente. Eu me deparei com algo surpreendente durante minha pesquisa. Os Raiders? Josh se inclinou, seu interesse despertado. Não, nada disso, eu respondi, respirando fundo para me acalmar. É sobre nós, nossa compatibilidade. Eu observei enquanto a expressão de Josh se transformava de preocupação em intriga. O que você acha? Com base em tudo que entendemos sobre biologia entre espécies, humanos e nexianos não deveriam ser capazes de se reproduzir naturalmente. Ela apontou para a tela, e enquanto Josh seguia seu gesto, seus olhos se arregalaram em espanto ao processar os dados diante dele. Você está grávida do nosso filho? Leah perguntou, com os olhos fixos nele, avaliando sua reação. A notícia era surpreendente. Um híbrido, um milagre que parecia impossível sem manipulação genética avançada. Por um breve momento, Josh ficou em silêncio, absorvendo o peso dessa revelação. Para sua surpresa, um sorriso lento começou a se formar em seu rosto. Bem, ele disse por fim. Suponho que os humanos realmente são cheios de surpresas. A resposta dele a pegou de surpresa. Você não está preocupada? Isso desafia tudo o que sabemos sobre biologia entre espécies. Josh se aproximou, segurando a mão dela na dele. Estou surpreso com certeza, ele admitiu, sua testa franzindo-se com preocupação. Seu polegar traçava suavemente círculos em sua pele roxa, um gesto silencioso de conforto. Mas não posso deixar de me perguntar como isso aconteceu. Leah, sempre a cientista, sentiu sua mente acelerada com teorias, ansiosa para desvendar o mistério. Pode haver algo verdadeiramente notável nas células reprodutivas humanas que as capacita a se adaptar a estruturas não humanas e genéticas. Alternativamente, é possível que o DNA Nexium seja mais versátil do que jamais imaginamos. Ou talvez, como Josh sugeriu gentilmente, haja uma explicação completamente diferente. Compartilhamos uma compatibilidade que a ciência ainda não conseguiu desvendar. A suavidade na voz dele fez seu coração disparar. Isso não era mais apenas uma questão de intriga científica. Havia evoluído para algo muito mais profundo. Os Raiders, ela exclamou de repente enquanto as peças começavam a se encaixar. Eles devem ter antecipado que essa era uma possibilidade. É exatamente por isso que fixaram seus olhos na minha pesquisa. A expressão de Josh se tornou fria. Se eles estavam cientes da compatibilidade de Nexium humana, isso significava que poderiam estar tramando para explorá-la de alguma forma. Mas como eles poderiam saber quando nós não sabíamos? Leah ponderou. Essa revelação transforma toda a nossa compreensão sobre a reprodução entre espécies. Como Josh observou, esse conhecimento não é apenas imensamente valioso, mas também potencialmente perigoso se cair em mãos erradas. Leah instintivamente colocou uma mão protetora sobre seu abdômen, uma onda de determinação feroz a invadindo. Precisamos descobrir como isso aconteceu, disse ela, com a voz firme, e devemos manter isso em segredo até que consigamos. Josh acenou com a cabeça em concordância, sua mão se unindo à dela em um pacto silencioso. Concordamos, isso permanecerá nosso segredo por enquanto. Enquanto estavam lado a lado, refletindo sobre o milagre que florescia dentro dela, Leah chegou a uma surpreendente realização. Sua pergunta de pesquisa inicial havia revelado uma resposta muito mais profunda do que ela jamais havia antecipado. Os homens humanos possuíam uma habilidade extraordinária. Não apenas podiam se envolver em acasalamentos diários sem sofrer quaisquer repercussões físicas, mas também tinham o notável poder de criar vida onde parecia impossível. Com um pequeno sorriso, ela pensou consigo mesma que era hora de atualizar suas anotações de pesquisa. As maravilhas das capacidades reprodutivas humanas são ainda mais impressionantes do que eu havia imaginado. Josh riu suavemente enquanto a puxava para mais perto. Apenas espere até você testemunhar o que nós, humanos, chamamos de instintos paternos. Sua pesquisa está prestes a tomar um rumo fascinante. A chave está nos telômeros.
Leia explicou, sua mão gesticulando em direção ao display holográfico que flutuava entre eles. O laboratório estava em silêncio, desprovido de qualquer presença, exceto pela presença deles dois. Os protocolos de privacidade estavam em vigor, protegendo sua pesquisa inovadora e garantindo que permanecesse confidencial. Josh se inclinou mais perto, cativado pelas intrincadas estruturas de dupla hélice que giravam lentamente no ar. Não sou um geneticista. O que estou olhando? Ele perguntou com a curiosidade aguçada. Os olhos de Leia brilhavam de entusiasmo enquanto ela respondia. Estes são os caps protetores nas extremidades dos cromossomos. Sua empolgação era palpável, atraindo-o ainda mais para o fascinante mundo da genética. Em muitas espécies, os telômeros tendem a encurtar à medida que envelhecem e passam por divisões celulares. No entanto, os telômeros humanos se destacam. Eles são um segmento distinto da fita de DNA. O que os torna particularmente fascinantes são suas propriedades regenerativas únicas, especialmente evidentes nas células reprodutivas. E foi assim que éramos compatíveis, Josh comentou, seu olhar se desviando para a região abdominal de Leia. Apesar de estar apenas 3 meses grávida, um leve volume já era visível sob seu uniforme ajustado. Leia assentiu pensativamente. As células reprodutivas humanas possuem uma incrível capacidade de se adaptar a estruturas genéticas estrangeiras. É como se estivessem instintivamente programadas para descobrir conexões onde nenhuma deveria existir. Josh não pôde deixar de sorrir ao pensar nisso. Então, os humanos são essencialmente os doadores universais da galáxia. Ele refletiu. Não exatamente universais, Leia respondeu, seu sorriso refletindo o dele. No entanto, eles são muito mais adaptáveis do que qualquer espécie que encontramos. Isso não apenas esclarece nossa compatibilidade, mas também leva em conta sua extraordinária resistência. Voltando à sua pergunta de pesquisa original, Josh provocou, passando por trás dela para envolver seus braços em torno de sua cintura, suas mãos repousando ternamente em sua barriga crescente. Leia se aconchegou contra ele, saboreando o calor reconfortante que ele irradiava. Os machos humanos possuem uma habilidade notável de se envolver em atividades reprodutivas diárias, graças ao fato de suas células se regenerarem a uma taxa muito mais rápida do que as de outras espécies. Na verdade, sua anatomia, uma vez referida de forma caprichosa como sua ferramenta, está em um estado constante de autorreparo. Essa adaptabilidade chega até mesmo ao reino da reprodução entre espécies. Josh ponderou em voz alta, sua voz suavizando enquanto ele contemplava a criação de algo que deveria ser considerado impossível. Leia gentilmente colocou suas mãos sobre as dele, um gesto de conexão. Afinal, o impossível parece ser uma especialidade única da humanidade. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o milagre que estava florescendo dentro dela. Os últimos 2 meses tinham sido um turbilhão de pesquisas secretas, preparativos silenciosos e emoções que se aprofundavam. O que havia começado como mera curiosidade científica se transformou em algo que nenhum dos dois havia antecipado. Uma conexão profunda que ia além da mera atração física e das diferenças culturais os envolvia. Estive pensando, Josh finalmente disse, sobre o que vem a seguir. Leia se virou em seus braços para encará-lo, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Você quer dizer depois do nascimento? Antes daquele momento, sua expressão havia sido séria. Minha missão aqui era apenas temporária, e o corpo diplomático da Terra eventualmente esperaria meu retorno. Um nó frio se formou no estômago de Leia. Eles estavam tão envolvidos em explorar sua compatibilidade única e se preparar para o filho que deliberadamente evitaram qualquer conversa sobre o futuro. Quando ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro, a missão original havia sido definida para 6 meses. No entanto, aqui estava eu, chegando ao final do meu 5º mês. As mãos dele acariciavam suavemente o rosto dela enquanto ele falava. Não estou te deixando, Leia. Não você. E certamente não nosso filho. Uma onda de alívio a envolveu. O que exatamente você está propondo? Ela perguntou, sua curiosidade despertada.
Estive em contato com meus superiores, preparando o terreno para o que vem a seguir. Informei-os que descobri uma descoberta revolucionária sobre a compatibilidade entre humanos e alienígenas, que exige uma investigação mais aprofundada. Você compartilhou a notícia da gravidez, e um alarme se instalou em sua voz. Não, ele a tranquilizou. Não é o que você está pensando. Eu descobri evidências de uma compatibilidade genética única que poderia transformar as relações entre espécies. Eu solicitei uma atribuição prolongada para avançar nesta pesquisa inovadora. A mente científica de Leah rapidamente reconheceu a importância da situação. Isso não é totalmente impreciso. Não, não é. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Josh mais uma vez. Na verdade, eu diria que estamos atualmente envolvidos na pesquisa xenobiológica mais crucial de toda a galáxia. Seus superiores concordaram com a extensão. Eles estão considerando isso seriamente. Mas há mais na história. Ele fez uma pausa por um momento, respirando fundo. Eu também enviei um pedido para estabelecer uma presença diplomática permanente aqui, com eu como representante. Os olhos de Leah se arregalaram de surpresa. Você quer ficar aqui permanentemente? Ele perguntou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu quero estar com você. Suas palavras pairaram no ar, simples, mas profundas. Ambos acreditamos que nossa descoberta poderia estabelecer as bases para algo realmente significativo. Uma nova compreensão entre nossas espécies. O peso de sua declaração era imenso, e as possibilidades que ela abria eram impressionantes. Se a possibilidade de compatibilidade entre humanos e nexianos surgisse, isso poderia revolucionar as relações entre espécies em toda a galáxia. Seu filho seria um testemunho vivo da ideia de que as barreiras entre as espécies são muito mais fluidas do que qualquer um jamais imaginou. Eventualmente precisaremos compartilhar nossa pesquisa com o mundo, disse Leah, com um tom reflexivo. E nosso relacionamento também. Josh acenou com a cabeça em concordância, acrescentando, sim, quando o momento certo chegar e for seguro para todos nós. A memória assombrosa do ataque de radar ainda pairava em suas mentes. Se seus inimigos tivessem ao menos uma ideia de que a compatibilidade nexiana humana era possível, que caos se seguiria com a revelação de uma prova viva? Leah avisou. Precisamos nos preparar para a resistência. Nem todos vão aceitar essa descoberta revolucionária. Eu entendo. Por um breve momento, a expressão de Josh se tornou séria, mas é importante lembrar que os humanos têm uma longa tradição de lutar por suas famílias. É uma característica na qual somos excelentes. A feroz proteção na voz dele enviou um arrepio reconfortante pela espinha de Leah. Movida por sua curiosidade científica, ela havia se aprofundado nas complexidades das capacidades reprodutivas humanas. No entanto, o que ela descobriu era muito mais profundo: a imensidão da capacidade emocional humana. Há algo que eu não te contei, ela disse suavemente, pegando sua mão e colocando-a gentilmente em seu abdômen. Durante minhas últimas varreduras, me deparei com algo notável. Uma expressão de preocupação tomou conta do rosto de Josh. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Mais do que tudo bem, Leah respondeu, seus olhos brilhando de alegria. Em um instante, a expressão de Josh mudou de ansiedade para pura admiração. São gêmeos? Gêmeos? Você quer dizer 2 bebês? Ela riu da expressão assombrada dele. Um menino e uma menina, ambos perfeitamente saudáveis, apesar das dificuldades que enfrentaram. Gêmeos, ele repetiu, um largo sorriso se espalhando pelo seu rosto. Dobro do milagre, ela disse com um sorriso brincalhão, e dupla evidência de que os homens humanos são realmente excepcionalmente férteis. Suas palavras pairaram no ar, um desafio provocador. Parece que minha pergunta de pesquisa original foi respondida de forma bastante definitiva. Josh riu, puxando-a para mais perto. A intensidade da conexão entre eles era palpável. Acredito que fomos muito além dos seus parâmetros de pesquisa iniciais, doutor. Ele comentou. De fato temos. Ela respondeu, apoiando a cabeça contra o peito dele. No entanto, ainda acredito que um estudo mais aprofundado é necessário. Estou à sua disposição. Ele murmurou suavemente em seu cabelo. Pelo tempo que você precisar, ela disse com um leve tom de cautela na voz. Isso pode significar um tempo muito longo.
especialmente considerando a vida útil dos Nections, que se estende por séculos. Mas é bom que a resistência humana vá além de meras buscas reprodutivas. Josh respondeu, sua voz rica em calor e promessa. Eles estavam nisso a longo prazo. Enquanto Leah estava lado a lado com seu parceiro no sereno laboratório, envolvida pela prova inegável de sua extraordinária compatibilidade, ela não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que haviam feito desde o seu primeiro encontro. Sua curiosidade insaciável sobre as capacidades reprodutivas humanas a impulsionou a um reino de descobertas que superaram seus sonhos mais loucos. Ela desvendou insights sobre a fisiologia humana, explorou o potencial para conexões interespécies e, mais importante, mergulhou na profunda natureza do amor que poderia transcender as fronteiras biológicas. Tudo começou com uma única e astonada pergunta sobre a extraordinária ferramenta de um homem. Empurre, Leah. Você está quase lá, Dr. Maren encorajou, sua voz inabalável apesar das circunstâncias extraordinárias que se desenrolavam na sala médica da estação. Leah segurou a mão de Josh com uma força tão intensa que poderia ter quebrado ossos na maioria das criaturas. Felizmente, a resiliência humana ia muito além da mera força reprodutiva. Você está indo incrível, Josh disse, limpando suavemente o suor de sua testa. Só mais um. Com um último impulso de determinação e um grito que ressoou por toda a estação, Leah trouxe seu segundo filho ao mundo. Enquanto isso, o primogênito que havia chegado apenas momentos antes já estava sendo cuidadosamente examinado pela equipe médica. Eles são perfeitos, exclamou o Dr. Maren, com uma genuína admiração na voz enquanto passava cuidadosamente o segundo recém-nascido para uma enfermeira que o aguardava. Absolutamente perfeitos. Dominado pela emoção, Josh se inclinou para beijar a testa de Leah, seus olhos brilhando de orgulho. Você conseguiu. Eles estão aqui. Nós conseguimos. Ela se corrigiu, sentindo-se exausta, mas radiante. Sua incrível capacidade de se adaptar como ser humano merece pelo menos metade do crédito. A equipe médica se moveu rapidamente, limpando e examinando os gêmeos com meticulosidade antes de finalmente levá-los aos pais. 2 pequenos pacotes envoltos em suaves cobertores foram delicadamente colocados nos braços de Leah. Josh olhou com admiração para seus filhos, maravilhado com a cena diante dele. Ambos os meninos tinham a linda pele roxa de Leah, embora em um tom mais claro, e exibiam tufos de cabelo escuro que lembravam o seu próprio. Quando seus olhos se abriram por um breve momento, as íris castanho escuro de Josh se destacaram contra o radiante verde dos olhos Nexion. Eles são lindos, ele sussurrou, cativado. Milagres. Leah assentiu em concordância. Milagres humanos Nexion. A voz dela estava cheia de um senso de admiração. O comandante Hawk, o primeiro de seu tipo, entrou na sala médica. Sua típica postura severa suavizada pelo peso deste momento histórico. Logo atrás dele estavam representantes do corpo diplomático da Terra e do Alto Conselho Nexion, que haviam chegado à estação semanas antes, ansiosos para testemunhar a notícia monumental da gravidez que finalmente havia sido revelada. O impossível se tornou possível, comentou a conselheira Nexion enquanto se aproximava da cama. Posso? Leah acenou com a cabeça em resposta, e a idosa Nexion gentilmente colocou uma mão na cabeça de cada gêmeo, murmurando suavemente uma bênção tradicional. Você escolheu os nomes? O diplomata humano perguntou, visivelmente emocionado com o momento. Nós escolhemos, Josh respondeu com um sentimento de realização. Fiel à tradição Nexion para meninos gêmeos, eles haviam selecionado nomes que compartilhavam uma raiz comum, mas divergiam nos finais. Leah olhou para seus filhos, seu coração transbordando de orgulho. Teron e Terrex, nomes imersos na rica tapeçaria da antiga mitologia Nexion, eram estrelas gêmeas que iluminavam os caminhos de viajantes errantes, guiando-os com segurança para casa. Que apropriado, comentou o comandante Hawk. Essas crianças servirão como faróis para muitos que estão embarcando em novas jornadas. Mal sabia ele que suas palavras logo se tornariam verdade. Em apenas um ano,
A estação Nexus 9 passou por uma transformação notável, evoluindo para o principal centro de pesquisa sobre compatibilidade entre espécies. À frente dessa iniciativa inovadora estava Leah, atuando como diretora científica, enquanto Josh assumia o papel vital de elo diplomático. Seu artigo de pesquisa pioneiro sobre a compatibilidade genética do Nexion humano reverberou por toda a comunidade científica, causando alvoroço entre 17 espécies diferentes. Os gêmeos, agora celebrando alegremente seu primeiro aniversário, haviam se transformado em vibrantes símbolos de possibilidades antes consideradas inimagináveis. Seu crescimento foi meticulosamente observado, revelando uma cativante mistura de traços humanos e Nexion, que intrigava todos ao seu redor. Theron herdou a extraordinária resiliência física de Josh, enquanto Terex apresentava sinais de sensibilidade neural de Nexion. Ambos demonstraram um desenvolvimento cognitivo que superava em muito as normas de qualquer uma das espécies. Esse fenômeno notável sugeriu que o vigor híbrido se estendia não apenas a características físicas, mas também à inteligência. Eles estavam novamente tentando desmontar o scanner molecular. Leah entrou em seus aposentos após um longo dia no laboratório, sentindo uma mistura de orgulho e exasperação. Ao entrar, Josh olhou para cima do resumo diplomático que estava lendo. Um sorriso se espalhando pelo seu rosto ao ver seus filhos trabalhando em perfeita harmonia, explorando com entusiasmo os intricados mecanismos internos do dispositivo. Futuros cientistas em formação, ou talvez sabotadores, a distinção entre os dois pode ser bastante sutil. Leah acenou com a cabeça em concordância enquanto se acomodava ao lado dele no sofá. Como foi seu dia? Ela perguntou. Produtivo, ele respondeu. A delegação Keldoriana também está interessada em testar a compatibilidade com os humanos. Parece que sua pesquisa despertou uma onda de curiosidade entre diferentes espécies. Leah riu. Recebi 17 propostas de pesquisa apenas esta semana. Todos estão ansiosos para descobrir se os humanos também podem se reproduzir com sua própria espécie. E podem? Josh perguntou, envolvendo suavemente o braço em torno dos ombros dela. Teoricamente, sim, com muitos deles. A adaptabilidade humana é realmente notável. Ela se inclinou para o abraço dele, sentindo-se confortada com seu calor. Mas eu ainda acredito que os Nexianos são a combinação mais compatível. Sem discussão aqui, Josh murmurou, plantando um beijo suave em sua têmpora. Mas definitivamente não estou me oferecendo para mais estudos de compatibilidade. Espero que não, Leah respondeu, com um tom brincalhão e sério. Minha pesquisa exige sua participação exclusiva. As brincadeiras leves deles pararam quando Theron se aproximou, brandindo orgulhosamente uma peça do scanner desmontado com um gorgolejo triunfante. Sim, muito impressionante, disse Josh, sorrindo enquanto levantava o menino para o colo. Embora sua mãe possa expressar isso de maneira diferente, Terak estava determinado a não ficar para trás. Com um sentimento de orgulho brilhando em seus olhos luminosos, ele apresentou mais uma criação. Leah revisou seu julgamento anterior, percebendo que Terak era de fato um futuro engenheiro, enquanto ele exibia com confiança seus braços internos. A primeira geração de uma nova espécie. Que pensamento empolgante e ao mesmo tempo humilde. Seus filhos incorporavam mais do que apenas a união de dois indivíduos. Simbolizavam uma ponte notável conectando dois caminhos evolutivos distintos. Evidências sugerem que as fronteiras entre as espécies eram muito mais fluidas do que alguém jamais havia imaginado. Os Raiders nunca voltaram. Enquanto Josh refletia sobre isso, seus pensamentos começaram a refletir essa ideia. Eles sequer compreendiam o que quase haviam alcançado. A perda deles é o nosso ganho, Leah comentou com um toque de satisfação. No entanto, não posso deixar de ponderar quem inicialmente compartilhou a informação sobre a compatibilidade de Nexion humano. Alguns mistérios, Josh refletiu pensativamente, podem permanecer para sempre sem solução. Sou realmente grato pelo que quer que o destino tenha feito para nos unir, mesmo que tudo tenha começado com os Raiders e uma pergunta constrangedora sobre a anatomia humana. Leah riu ao se lembrar de sua curiosidade científica inicial.
Como é possível que os homens humanos possam acasalar 365 dias por ano sem danificar seu equipamento? Eu nunca imaginei a jornada que essa pergunta desencadearia. Isso nos levaria ao projeto de pesquisa mais significativo da galáxia. Apenas olhe para nossos filhos, disse Josh, gesticulando em direção a eles com um sentimento de orgulho. Leah concordou, acrescentando: e vai ainda mais longe do que isso. O Centro de Compatibilidade entre Espécies possui um potencial que vai muito além da mera reprodução. Abrange tratamentos médicos, interfaces neurais e até mesmo a busca pela longevidade. A adaptabilidade humana tem o potencial de transformar inúmeros campos. Nada mal para uma espécie que já foi considerada primitiva pelos padrões galácticos. Josh observou com um sentimento de orgulho. Embora os humanos possam ter ingressado na sociedade interestelar mais tarde do que muitos outros, eles, sem dúvida, deixaram sua marca. Os olhos de Leah brilhavam com um toque de travessura, especialmente quando se tratava do intrigante tema da compatibilidade biológica. Nesse momento, a risada de Josh foi interrompida quando ambos os gêmeos soltaram um bocejo simultâneo, seus pequenos rostos roxos se encolhendo em perfeita sincronia. Hora de dormir, futuros cientistas, Leah anunciou, segurando o tórax em seus braços. Enquanto eles cuidadosamente colocavam seus filhos na cama, Josh não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que os havia levado até esse momento. O que havia começado como a curiosidade de um xenobiólogo sobre a resistência reprodutiva humana havia se transformado em um amor profundo que transcendia espécies, dando origem a uma nova vida e desbloqueando possibilidades que alterariam para sempre o tecido da sociedade galáctica. O que você está pensando? Leah perguntou enquanto olhavam para seus filhos adormecidos. Que eu sou o homem mais sortudo da galáxia. Ele respondeu com uma sinceridade simples. E que a adaptabilidade humana nunca foi exibida de forma tão bela. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Leah enquanto ela pegava a mão dele, sua conexão se aprofundando naquele momento silencioso. Seu extraordinário talento sem dúvida demonstrou seu valor de inúmeras maneiras. Eu acho que ainda precisamos explorar isso mais a fundo, Josh sugeriu, guiando-a em direção ao quarto deles, uma faísca familiar de empolgação dançando em seus olhos. Para fins científicos, é claro. Leah riu, sua risada ecoando na sala. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Enquanto fechavam suavemente a porta do quarto atrás deles, Leah não pôde deixar de pensar que sua pergunta inicial havia sido completamente respondida. Os homens humanos certamente podem se envolver em acasalamento todos os dias, sem consequências negativas. No entanto, a revelação mais significativa está no fato de que os humanos possuem a notável capacidade de amar com a mesma fervor. Eles adaptam seus corações com a mesma facilidade que seus corpos, abraçando o desconhecido e transformando o impossível em algo belo.